tema de hoy es un tema que a muchas personas les llama la atención, ¿no? Manejar las emociones. Por varias razones. Y también, pues, cómo eso puede influir en que tú consigas tus logros, tus metas en la vida. Esta es una escuela espiritual, por lo tanto el enfoque es mucho más espiritual. Vocês podem pagar aí uns milhões de pesos e aprender a manejar as emoções em um seminário por aí. Aqui o preço é um pouco diferente. Es que estén abertos, que estén com o coração aberto a experimentar algo diferente, algo distinto. ¿Está bem? Ok? Quando eu tinha por aí uns 13 anos, ou seja, há pouquito, minha abuela volvió de viaje, yo recuerdo hasta hoy, y me entregó un libro de regalo. Era un libro así de grueso. Pero ella sabía que a mí me gustaba leer. Y yo lo leí completo. Lo interesante de ese libro es que era una escritura en realidad. Una escritura hindú llamada Bhagavad Gita. Es la escritura, tal vez si no la principal, una de las más importantes de la India. Por lo menos en Brasil, en escuelas de filosofía, ellos estudian esa escritura porque tiene unos elementos filosóficos muy profundos. Y bueno, o sea, a los 14 años había leído el Gita. Entonces fue interesante la experiencia. No entendí nada, porque todo estaba en un sánscrito muy mezclado. Una mala traducción también, eso dificultaba un poco la lectura. Pero claro, había dos cosas que me llamaban mucho la atención. Una era el libro en sí, porque yo pensaba que el vendedor tenía que ser el mejor vendedor del mundo. Mi abuela era analfabeta. Entonces vender un libro a un analfabeto tenía que ser muy bueno, ¿no? Muy buen vendedor, ¿ya? Ella huyó de España pues, durante la guerra civil y pues, nunca se preocupó con aprender cosas básicas. Pero la segunda cosa eran las imágenes. Realmente eran imágenes muy bonitas y todavía siguen siendo muy bonitas. No solo eran imágenes así por pintar, eran imágenes que expresaban el amor del autor. Uno veía que la persona que pintó realmente quería hacerlo, o sea, tenía ese amor. Y había una de las imágenes ahí que me llamó la atención, de todas esas tantas. Había muchas, por lo menos 40 imágenes ahí. Una de ellas era de una carroza con caballos, y los caballos estaban desbocados. Y el pasajero, no había el cochero, y el pasajero estaba desesperado con la situación. Y es una imagen que me quedó mucho en la mente. Algunos años después, como 5 o 6 años después, yo comencé mi trabajo espiritual con Brahma Kumaris. Y esa imagen tenía sentido. Cuando yo llegué a Brahma Kumaris, en muchas ocasiones yo escuché sobre esa imagen, la imagen que yo había visto algunos años antes. Porque, ¿cuál es el significado de la imagen? De que el ser, que es ese pasajero ahí todo asustado, está en una carroza, que es el cuerpo físico, jalada por 5 caballos. ¿Cuáles son los 5 caballos? Los 5 sentidos físicos, ¿no? Ellos son los que nos jalan, nos llevan para todas partes, ¿ya? Y esos 5 caballos están perdidos porque quien tiene las riendas no está muy atento. No está muy bueno. Y esa es la esencia de un camino espiritual para trabajar las emociones. Coger de las riendas, coger tus órganos de los sentidos y ponerlos ahí bajo control, que sigan las cosas como deben ser. Eso es lo ideal, eso es lo mejor. Sin embargo, algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿a qué horas hago eso? Con todo el trabajo que tienen, con todo el estudio que tienen, ¿cierto? Con todos los planes que tienen, ¿ya? Me imagino que muchos deben estar haciendo fila para poder viajar a Europa, ya, tratando de sacar su pasaporte, lo que sea. Hay filas y filas y filas ya.
com todas as expectativas que têm, com todos os parentes que vocês têm que estão em hospital, todos aqui devem ter pelo menos uma. O sea, com todas essas coisas, e o trabalho, e a pressão, e o clima, e os trancones, abrindo os trancones, não? Os trancones, e todas essas coisas, e as eleições, e os equipos de futebol, e todo o que passa em entretenimento, as películas, vídeos, e todo. O ser humano do século XXI nunca está desocupado, literalmente jamais. Se em algum momento está desocupado, se ocupa. Se não te ocupas, alguém te vai ocupar. Ou seja, por algum lado, terminas llenando esse tempo. Ou seja, a famosa filosofia do nadaísmo, não, de não fazer nada. Essa filosofia está cada vez mais difícil de aplicar-se. É cada vez mais difícil quedar-te sem fazer nada. Porque quando te quedas sem fazer nada, tu sacas um objeto de tu bolsillo, de tu carteira, um objeto que deve estar bem apagadito aí, sim ou não? Sabem qual é esse? Deve estar apagado. Pero quando vocês não têm nada que fazer, vocês vão sacar esse objeto e vão começar a chequear as notícias. Ou seja, se estão desocupados, você se ocupa. Então, na situação de hoje, em que momento tu vas a educar tus 5 cavalos? Ou em que momento vas a conversar com o cocheiro para que pôs pilas aí? Para isso te contratei, não? Para movê-lo bem. Em que momento realmente vas a ser capaz de evitar esse sofrimento que as emoções terminam causando? Porque ¿qué son las emociones en realidad? Las emociones simplemente es que lo que tienes adentro sale. Entonces, si tú vas a un lugar de aguas termales, lo que sale es agua caliente y muy agradable. Si vas a un volcán, lo que sale es magma y puede destruir eso todo, lava, ¿no? Va a destruir todo lo que hay. Lo que tienes adentro de ti sale. E sale normalmente na forma dessas emoções, por lo general muito descontroladas, que se perdem, que te fazem perder o sentido, muitas vezes. Um matrimônio de 30 ou 40 anos pode acabar-se assim nomás, como uma peleia. Umas palavras intercambiadas e já. Esses 40 anos se vão para o piso, ou vão para o bolsillo do advogado que faz divórcio. Sim ou não? Sim. Essa é a realidade. Uma amistade eterna que tenias, muere. Simplesmente porque hablaste o que não devias falar. E não importa quantos arrepentimentos hagas, não importa quantas vezes subas al Montserrat, não importa quanto lo hagas, tu amigo não vai olvidar o que lhe hablaste. E cada vez que vês a tu mamá ou tu papá, automaticamente cierra a porta, por favor. Quando vês a tu mamá ou tu papá, recuerdas aquele dia quando tu tinhas 10 anos de idade que eles te regañaram. Sim ou não? Como fazer então? O que temos que fazer? As tradições religiosas e culturais criaram métodos, pero já são métodos que em nosso mundo não... Como hacemos para aplicar isso? ¿Ya? Por exemplo, criaram retiros incluso de silêncio total e absoluto, ¿ya? Ou criaram sistemas onde te clausuras em algum lado, abandonas, vas a um bosque. Pero hoje em dia, como lo haces? Como realmente vas a trabalhar com isso? Um exemplo interessante de tradições, os indígenas de Colômbia, não? Eles têm a faculdade de aplicar justiça. Então, há uma história, não, de um homem, um indígena, que enganou sua esposa contra a mulher. Então, qual foi a justiça? Os dois se latigaram, foram latigados, tanto o indígena como a outra mulher. Depois de aplicar os látigos, eles foram declarados esposos. E a pobre esposa, tchau. Porque essa era a parte de las leyes. Tu imagina que passaria acá em nossas sociedades? Haveria muitos látigos por aí. Seria bastante complicado.
talvez no mundo em que vivemos hoje, há 3 formas básicas que tu podes fazer para manejar tus emoções. E claro, antes de fazer essas três maneiras, tienes que pensar, será que realmente quero hacerlo? Então, é bom aclarar uma coisa, manejar emoções não é... Herbert, podes abrir essas portas acá? E deixar aquela porta cerrada? A outra também. Manejar emoções não é reprimi-las, que é uma das coisas que as tradições nos han ensinado. ¿Sí? Não sei a quem se lhe ocorreu de que se sientes algo, reprimes isso. Em uma sociedade como a japonesa, eles tiveram a brilhante ideia de criar em algum momento um quartito cerrado, onde em esse quarto a gente ia e gritava. ¿Sabe qué? Um artículo que eu leí indicava que isso não funcionou para nada. Ou seja, nem a repressão, nem mostrar tudo isso em algum momento, assim, de forma funciona. Então, há 3 maneiras. Há uma maneira mais técnica. Há um personagem chamado Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele escreveu um livro que o hizo milionário, se chama Inteligência Emocional, onde ele tratou a emotividade de uma forma mais inteligente. Essa é uma perspectiva muito anglo, muito, digamos, de outra cultura, de uma cultura que tem dificuldades para mostrar o que sente, mostrar o que realmente está passando aqui adentro. Já? Quando vem a Latinoamérica, muitos trataram de copiar igualito, não funciona. Pero sim, há o princípio por detrás da inteligência emocional, esse sim é válido. Que são 4 cositas, e muito fáceis. Se eu manejo essas 4 coisas, serei capaz de manejar, não somente manejar minhas emoções, sino que essa administração de minhas emoções, podemos dizer assim, me vão levar naturalmente a um êxito, naturalmente a certos logros importantes. A primeira coisa que tenho que fazer é reconhecer minhas próprias emoções. Reconhecer o que está passando realmente. Ou seja, vocês nunca gritaram com alguém sem razão? Vamos, sejamos sinceros, aqui estamos. Todo mundo aqui já gritou com alguém sem razão. Talvez foi porque essa pessoa te causou um problema há 2 anos, ok? Pero gritaste em esse momento. Em esse momento não havia razão, não havia causa. Foi provavelmente porque o chefe les gritou, certo? Ou porque algo les passou, ou estavam muito estressados, ou muito angustiados. Essa pessoa chegou no momento equivocado, certo? E falou do que não devia haver falado. Já, muito bem. Então, isso significa que não eres capaz de reconhecer tus próprias emoções. Porque se foras capaz de reconhecer o que está passando comigo agora, antes de eu pegar o grito a outra pessoa, eu poderia por lo menos poner um aviso, não? Cuidado, perros, ou algo assim, não sei, algo que... Pois, advertir a pessoa de que não se acerque tanto. Sim ou não? Bueno, os de atrás que estão com frio, mira, as silhas adelante acá. O que pasa es que este es nuestro sistema de aire acondicionado. Então, se querem, podem as silhas por acá. Bueno. Então, a primeira coisa que têm que fazer é aprender a reconhecer qual é realmente minha emoção. Isso requer não tanto rigidez, não. Requer um pouco de reflexão, muita honestidade. Muita honestidade em dizer, sabe que? Sim, estou molesto porque a mim me gostaria que tal coisa sucediera e isso está passando. E, bueno, se te ocorreu a ti estar delante de mim agora. Prepárate. Então, primeiro isso. Segundo, e isso está vinculado, además de reconhecer mis emoções, saber manejá-las, não impedir que isso passe, pero saber com que isso passe de forma positiva.
Eu posso dizer à pessoa, sabe que agora estou muito cansado. Há uma pessoa que eu conosco que ela se queda muito nerviosa quando está cansada e habla umas coisas que não deve. Então, ela chegou a uma amiga e disse, mira, eu estou muito cansado. Se tu me pones em essa reunião, eu vou falar o que não devo. Realmente queres que isso passe? Não. Então, déjame descansar um pouco. Déjame dormir um pouquinho. Aí vou e hablo o que tenho que falar. O sea, isso é manejar a emoção. ¿Sí? Se eu la reconozco, em realidade não há muito esforço. Se sou capaz de reconhecer o que estou sentindo com relação a essa pessoa, o que estou sentindo com relação a esse trabalho. Por exemplo, muita gente não sabe o que está sentindo realmente com relação ao seu trabalho. Pode ser aburrimento, pode ser frustração, pode ser que tu te sientas como em uma calle sem salida. Estás em um trabalho que não te gusta, pero não podes sair de aí. Estás ganhando aí, o que há que fazer? Então, eu tenho que reconhecer qual é a emoção. Ao reconhecer, automaticamente vas a saber como manejar. Terceiro, reconozco também o outro e suas emoções. Ou seja, se eu me ventilo com outra pessoa, não? Eu ventilar é uma expressão, é soltar essas emoções. Como o outro se vai sentir? Como vocês se sentem quando seus filhos adolescentes les pegam um grito aí sem causa? Como vocês se sentem quando um condutor em la calle vai e les grita forte só porque vocês pararam onde não era? ¿Ya? Como se sentem vocês em essas situações? Mal. Mal não é a resposta. Há umas emoções aí. E essas emoções, a vezes, são muito difíceis de reconhecer. São muito difíceis de entender. E eu também necessito reconhecer o outro e sua emoção. Necessito saber o que está passando realmente com o outro. Há uma película agora, não, que é Intensamente. ¿Ya? E, bueno, eu não la vi, pero vi o trailer. ¿No? El trailer é bem interessante. Onde o pobre marido trata de entender o que está passando com a esposa. ¿No? Então, a esposa dá a famosa mirada. E o pobre marido, e agora que é isso? E essa é a parte de reconhecer o outro e sua emoção. A ver, entender que quando a pessoa chega golpeando portas, ou entender incluso quando a pessoa te está gritando, que ela não te está gritando, ela está gritando contra outra pessoa através de ti. Tu eres simplesmente o que em inglês se chama el proxy, sabe? Ou seja, é como el camino, é por aí. Se eu reconozco a emoção do outro, isso vai evitar que eu me afete, ¿se entendem? Se eu realmente sou capaz de entender o que é que o outro está sentindo, não me vou afetar tanto. Incluso pode que eu sinta pesar, eu passe a amar essa pessoa, porque eu vou descobrir que essa pessoa realmente não me está atacando. É um problema dela. Não é meu, é dela. E, por lo tanto, vai saber manejar essa emoção, que é o quarto. Então, reconhecer minha própria emoção, saber manejá-la. Reconhecer o outro e sua emoção, saber manejar. Esse é um caminho. Como fazer isso? Podem pagar os milhões em um seminário, podem estudar o livro de Goleman, ou podem tratar de conversar consigo mesmos, tratar de entender. O que eu vejo em Latinoamérica é que somos muito emotivos, não? Expressamos muitas emoções, e às vezes muitas. Sabe, uno vê duas pessoas falando em uma hora, por exemplo, por Deus, saem de la risa, al llanto, com uma facilidade muito sensível. Miren as telenovelas que producimos, ou seja, é uma mescla de emoções, é uma ensalada, ¿ya? ¿Sí ou não? Como que o latino necessita emocionar-se, necessita ter algo, sabe? Necessita alguma coisa que lhe toque, que haga alguma coisa, não sei. Pois comprem algo que dê um choque elétrico, sai mais barato, pero bueno, não. Buscamos emoções. Então, às vezes, esse primeiro caminho pode ser um pouco complicado, pero funciona. Sabe? Eu lo aplico bastante.
de tratar de entender a vez o que está passando com o outro, de tratar de entender realmente, principalmente o que a pessoa não está falando, o que a pessoa não está dizendo, mas está expressando de outras maneiras. A segunda maneira de manejar as emoções é como criar como um espaço onde eu me sinta livre para expressar. Isso era, digamos, uma das finalidades das famílias, era isso. Já não é tanto isso. As famílias existiam como um porto seguro, onde tu podias chegar e dizer o que querias. Já não podes. Claro, havia a figura do padre, não? Que era o patriarca, já, e que qualquer coisa que hablaras fora do momento, tchau, isso era uma sola e tchau. Okay? Isso é certo. Mas havia um ambiente, havia um entorno, talvez havia amigos. Há um exemplo que, a vezes, dói das famílias na Índia, todavia há, mas não é muito comum já. Pero todavía hay lo que se llama las familias extendidas, porque cuando hay el matrimonio, para que las mujeres sepan y se regocijen, la novia va a vivir a la casa de la suegra. ¡Qué felicidad! Ese es el sistema en la India, ¿ya? Y así significa que si esa pareja tuvo 3 o 4 hijos, son 3 o 4 familias viviendo juntos. O sea, 3 o 4 nueras ahí compartiendo. Y además con todos los nietos que van naciendo y todo eso. La ventaja que eso tiene, que una amiga que es socióloga siempre comenta, es el hecho de que, por ejemplo, si tú no tomas, que es muy común, ¿no? De repente no recibes de tu mamá ese amor que esperas, ¿no? El amor de la madre, el amor, digamos, ideal de la madre, es ese amor sin rótulos, es ese amor sin condiciones. O sea, todos esperamos que nuestras madres nos amen 190% y no nos juzguen. Ese es el papel del papá. Pero a veces en la sociedad donde ya no hay papás tan presentes, donde los hombres a veces no asumen esa responsabilidad tan fuerte, entonces a las mujeres les ha tocado mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño no recibe ese amor de su mamá, sin duda va a haber una tía que le va a dar ese amor, o la esposa de alguno de sus tíos, que le va a entregar ese amor. Entonces, en esa casa, con toda esa gente ahí, vas a recibir todo lo que necesitas de algo. Por eso la India es un país donde el suicidio por depresión y cosas así es muy bajo, ¿ya? O sea, personas con problemas psicológicos de que no fueron bien cuidados y tal, es muy bajito. Y esa es una de las razones por esas familias extendidas que sufrían alguna cosa. Pues no estoy sugiriendo que ustedes vayan a vivir todos juntos con sus hermanos. En Occidente eso puede generar homicidio y todo eso. Pero, sí, es importante que generes algunos círculos. Hay varios artículos que salieron en los últimos meses en Estados Unidos sobre la importancia de amigos. Entonces justamente decían que una persona con amigos vive más. Una persona con amigos logra tener más éxito en el trabajo. Ellos son varios, no es uno o dos. Y son artículos que tratan de explorar lo que es el amigo en una sociedad donde la familia se va perdiendo su sentido cada vez más rápido. Eso puede ser una fórmula si quieren manejar sus emociones. Creen un círculo de personas con quien ustedes puedan hablar abiertamente, donde puedan charlar, donde puedan decir, mira, mi jefe me hizo eso, mira lo que estoy sintiendo, el Millonarios perdió de nuevo, mira lo que estoy experimentando. O sea, ¿sabes? Debo tener a alguien con quien compartir, conversar y charlar. O si son católicos, vayan a alguna confesión y en la confesión comiencen a compartir cosas. Pero algo, o sea, necesita un espacio donde no haya tanto juicio. Porque una cosa es el juicio, otra cosa es la corrección que los padres y las familias dan. El sentido psicológico incluso es diferente.
Se um amigo que sempre te disse bem a todo, ai, me quero suicidar, outro super bueno. Esse não é um bom amigo. Os buenos amigos te van a corrigir, te van a regañar, pero el sentido es diferente, ellos te aman y te quieren mucho. La tercera manera es la manera espiritual. Y para trabajar esa manera ahí es necesario, obviamente, trabajar tu propia espiritualidad. Sí, es cierto que las personas espirituales no son vistas así como muy emotivas. Porque creo que toda espiritualidad, cualquiera que sea, se vas y ves monjas por ahí, ou se vas y ves personas que siguen el islamismo, el judaísmo, lo que sea. Hay técnicas que están implícitas dentro que nos ayudan a manejar la emoción de forma natural. Claro que cuando la emoción viene como un tsunami, una avalancha, aí se toca chamar el equipo de socorro, ¿no? De rescate. Pero no, emociones normales son más fáciles de trabajar. ¿Sí? O sea, que un conductor te haga algo en la calle, que una persona te mire feo, essas coisas não afetam tanto. Sim, eu já he visto gente que, porque alguém não lhe disse buenos dias, todo o dia foi perdido. Sim ou não? Há muitas pessoas que são tão frágeis emocionalmente, porque isso também é o extremo, a fragilidade emocional. Então, como a espiritualidade trabalha essas emoções? Em primeiro lugar, compreendendo. Entendendo o que é realmente a emoção. A emoção é nada mais, nada menos que uma manifestação de lo que está dentro. Se lo que está dentro não está bem, lo que sale tampouco estará bem. Então, se a pessoa espiritual, em vez de trabalhar com o que sale, que é o que normalmente hacemos, trata de trabalhar adentro de si mesmo. Através de várias práticas, trata de ir assimilando características positivas, assimilando ideias positivas. E dessa maneira não se vai deixar levar tanto por lo negativo. Por exemplo, tomemos uma emoção. De hecho, hay dos emociones acá en Colombia que yo veo que el pueblo en sí no le gusta mucho. Son dos emociones que una de ellas causan rechazo. Y la otra causa lo opuesto. Todo el mundo se acerca y quiere ayudar. Una emoción es la ira. Y la otra emoción es la tristeza. La ira viene de qué? Esa es la cosa. O sea, ¿qué provocó que la ira surgiera? La ira tiene una razón de existir. La ira, alguien decía, un gran amigo decía que es el perro de guardia del ego. Significa que cuando tu ego está amenazado, o sea, cuando tus creencias están amenazadas, cuando tus valores están amenazados, tú sueltas el perro, comienza a ladrar. Y esa es la ira. Por lo tanto, ¿cómo puedes evitar que explotes en ira? Algunos dirían que es fortalecer el ego. Otros, un camino más espiritual, es librarse del ego. Si ya no tienes ego, si pones el perro para guardar tu tesoro, ya no tienes tesoro, no necesitas perro. ¿Sí o no? Y ese camino de la espiritualidad no es tan sencillo. La liberación del ego demora, tarda un tiempo. No es de la noche a la mañana y ni de la noche en 10 años. Tarda un poquito más. Porque es un proceso donde tú te vas desprendiendo de aquello que creías que era importante. Y realmente pasas a valorar lo que es importante. En la vida también pasa eso. Por ejemplo, vas envejeciendo. Lo que tú te jactava y era tu orgullo y era tu presentación social a otros, se va perdiendo con el tiempo, ¿sí o no? Poco a poco.
Então, de uma forma natural, a biologia também vai sendo que, forçosamente, ou perdes o ego ou entristeces y entra en la segunda emoción. Pero lo que la espiritualidad hace es darte un conocimiento. La espiritualidad te da prácticas como la meditación, el yoga, o por ejemplo, en el caso de cristianismo, ¿no? La caridad, para que tú vayas y ayudes personas por ejemplo, en una invasión allá en Ciudad Bolívar, necesitas no tener ego, tienes que ir muy libre de eso, ¿ya? O sea, hay varios métodos para ir trabajando ese ego, ir eliminando ese ego, pero demora un tiempo. Por eso, pero la ira va bajando, de ira va volviéndose irritación, y con otras cosas que van disminuyendo. Y es rico ver el proceso, ¿no? Va viendo que poco a poco la ira puede desaparecer a través de ir eliminando tu propio ego. Con la tristeza, ¿sabe qué? Es lo mismo. En realidad, en términos espirituales, la tristeza también es ira. Es por eso que hay una expresión que es relativamente nueva, que habla del pasivo agresivo. Ustedes ya han escuchado. O sea, una persona triste está enojada. Pero su ego está trabajado de tal forma que en vez de soltar el perro, su perro no es un Rottweiler, es un Poodle. O un Chihuahua. Entonces, claro, imagina soltar un Chihuahua contra una persona. El ladrón se muere de la risa. O sea, de miedo no, pero de pronto se asusta de tanto reírse. O sea, las personas que sienten mucha tristeza, es muy común hoy en día la depresión clínica. Eso es una enfermedad, eso no es tristeza, ¿ya? Una persona con depresión clínica es otra cosa, que es otro tema. Estoy hablando de la tristeza, ¿ya? Es enojo también. Por lo tanto, lo mismo, la misma fórmula. Algunos podrían decir que es calmar el ego ahí. Acariciar el ego y tal. O eliminar ese ego, de forma que ya no tengas por qué quedar triste. De forma que llegue un momento que ya no tengas razón para estar triste. Porque tu ego ya no está siendo afectado. Sabe, no estás triste porque alguien murió, por ejemplo. Tú realmente estás triste porque tú no tienes más a esa persona. Dificilmente alguien queda triste porque otra persona está pasando por algo. 99% de los casos estamos tristes por lo que yo estoy perdiendo, por lo que a mí me está pasando, por lo que las cosas me suceden a mí. Por eso uno ve, ¿no? Una de las grandes tragedias actuales es la migración. Todos, no sé si están acompañando. O sea, son como cosas que están surgiendo y poca gente habla, que es el problema de la inmigración es un problema extremadamente serio. Y en Estados Unidos se calcula que miles de niños, o sea, olviden los adultos, que son otros tantos miles, pero son miles de niños que cruzan ese hueco allá solitos, ¿ya? Que llegan al otro lado, traten de imaginar lo que han pasado, ¿cierto? Pero la mayor parte del mundo no está muy interesada porque no son sus hijos tal vez, porque yo no estoy perdiendo eso. Y eso tal vez es la parte que nos falta. Es cuando uno siente que eso podría pasar conmigo, que ahí sí me afecta. O sea, cuando el World Trade Center cayó, o cuando las bombas explotaron en el metro de Madrid, creo que fue, o el de Londres también, ahí sí uno dice, ups, porque ahí podría haber sido yo o alguien parecido conmigo. De hecho, yo conozco una persona que estaba en el World Trade Center cuando cayó, estaba ahí, afortunadamente sobrevivió. Y yo conozco un señor que perdió a su hijo en la bomba en Londres. O sea, yo, que soy una persona común y corriente, y no vivo ni en Londres ni en Nueva York, yo conozco gente
relacionado com isso. Aí sim me afeta. Ah, pero niños que passam aí a cruzar a fronteira, pois eu não deixo meus hijos nem sequer sair à calle, pois. Então, muito menos ir aí a cruzar a fronteira. Então, para mim não dá problema. Porque essa é a tristeza, enfrentemos, é algo egoísta. A tristeza é uma manifestação muito do ego. Então, de novo, a fórmula é a mesma. Trabalho com o ego. E como é esse trabalho? Como funciona realmente? Ou seja, como é que opera? Todo trabalho espiritual, pero especificamente aqui em Brahma Kumaris, opera da seguinte maneira. Primeiro, devo entender que é o que estamos fazendo. Segundo, começo a llenar-me de uma experiência positiva que supla a necessidade que eu quero. Ou seja, a pessoa com ego, qual é sua necessidade? Porque la de todos acá, porque todos aqui temos ego, ok? Alguns têm um eguito, alguns têm um egote, mas todos temos ego. E se alguém se chama Diego, tem 2 egos. Então, miren, a pessoa com ego o que necessita é ser o centro do universo. Isso é basicamente o que a pessoa com ego quer. Por lo tanto, eu espiritualmente creo essa experiência, onde eu me sinto como o centro de meu próprio mundo, de meu próprio universo. Onde eu experimento que de mim sai essa energia positiva e vou mandando a outros. Hagam essa experiência, vão sutilmente. Vão pensando que vocês estão dando a outros amor, felicidade. Visualizem seus parentes, amigos, a gente que peleou com vocês, hasta os jefes. Mandem essa energia positiva. Então, o que passa? Estou trabalhando o ego de uma forma positiva. Donde, ok, se eu sou o centro do universo, qual é o centro de nosso sistema solar, por exemplo? É o Sol. O que é ser Sol? Dá. O Sol dá. Todo o tempo, o único que hace é dar. Sabe quantas horas trabalha o Sol por dia? E quando ele dorme acá, ele está despierto no Vietnã. Somos soles também. Demos. O sol espera algo de alguém. Os seres humanos, não, em muitas culturas há a adoração do sol. Uma história famosa, há um personagem muito especial. Se chama Guru Nanak. Ele fundou uma religião que se chama Sikhismo. É uma religião grandíssima. Hoje mesmo eu vi um Sikh aí por lá caminhando. E Colômbia está bastante diversa, estava caminhando por aí. Normalmente os Sikhs têm turban e barba, os homens. Ou, senão, eles têm um bracelete plateado. Esse senhor tinha o bracelete plateado. E Suguru, que foi o fundador dessa religião, era um homem muito bom, era uma pessoa muito, era um comerciante, era um lavandeiro dele. E ele comparava a Deus muito com lavandeiros. Ele dizia que Deus lavava a roupa suja, ou seja, o alma. Ele era muito espiritual. Então, sai uma história de que ele, quando teve sua realização, todos os fundadores da religião, não? Tem esse momento de... Então, quando ele teve esse momento, ele saiu de seu trabalho e começou a viajar por la Índia. Então, ele foi hasta um lugar. Em esse lugar, estavam no rio várias pessoas. E a gente sacava água do rio e fazia assim. Então, ele dizia, o que estão fazendo vocês? Nós estamos mandando água para o sol. Que bueno, que bueno. Então, ele deu a espalda a eles e começou a fazer o mesmo. Então, eles disseram, isso que está fazendo? Bueno, vocês estão mandando água ao sol. Dijo, sim, pero o sol está do outro lado. Não, é que eu me recordei que eu tenho um terrenito allá, uma plantação, a 600 quilômetros de acá. Então, estou mandando água também para allá, para minha plantação. Então, eles disseram, pero estás como lejos de allá. Ele disse, e o sol também está bem lejos. Você necessita água. Então, o sol não toma nada. O sol, tu podes agradecer-lhe manhã e la manhã. Agradeça com o sol. E al outro dia, maldiga no sol. E miren o que passa. Qual é a diferença? Nada.
o sol sigue. Em Bogotá parece como 4 vezes por dia, não? 4 vezes por dia há auroras acá. Então, ok, se o ego é o tema, tanto de la tristeza como de la ira, listo, déjame experimentar esse ego positivo. Déjame experimentar que eu sou el que dá, el que entrega algo a los demás. Eu dou esse amor, essa paz, essa energia positiva. Terceira coisa. O sol também tem que tomar de algo sua força. Ele toma, não sei de quê, de los químicos. Pois a ciência não sabe tampouco. Totalmente claro que há. Nadie nunca foi allá. Já. Pero nós necessitamos tomar de alguém. Normalmente de Deus. Poderíamos visualizar que esse sol tem outro sol del qual toma essa força. Ok, queres, mira o que me hicieron. Ve a Deus e habla isso. Conversa com ele. Explica-lhe o que ele passou. Conversem mais. Não culpem, simplesmente digam o que passou, o que sucedeu. Vocês sentem ira contra alguém, hablem com Deus também. Conversem. Charlem com ele. Não é incomum em muitos lugares a gente peleando com o santo allá. Sim. Às vezes temos que conversar com Deus de uma forma muito franca, muito honesta. Porque Ele não sei se vocês creem em Deus, mas eu sim creio, é um ser que está aí para entregar o que necessitemos. Mas a gente lo busca quando tem um dolor de muela, ou quando perdeu seu trabalho, ou para ganhar o bilhete de loteria que comprou, então vai às orações e pagam promessas. Ou buscam a Deus para justificar matar a outra pessoa, justificar odiar a alguém que tem uma cara diferente, justificar coisas absurdas. Pero não vamos e nos conectamos com Deus para o que Ele realmente dá, realmente nos entrega. Deus tem toda essa energia que eu tenho dentro de mim. Ele tem multiplicado. Ele me pode ajudar todo tempo, todo momento. Sabe, quando nós meditamos primeiro conscientizando-nos de mim mesmo, do próprio ser. E segundo, nos conscientizamos de Deus e de lo que Ele provê, de lo que Ele me entrega, de lo que Ele me dá, de lo que me dá realmente. Às vezes queremos que Deus haga coisas que não são possíveis. Ele não pode parar a alguém de morir porque há uma lei biológica que tem que funcionar. Não pode ser o dólar baixar porque toca. Talvez é hora de pensar em lo que Deus realmente pode fazer. Porque há leis. Se supõe que Deus criou, se Ele criou as leis. Ou seja, se tu crias as leis, não podes ir contra elas, sim ou não? Então tens que encauzar-te a essas leis também. Pero Deus, Ele sempre pode dar toda a energia, todo o poder, todo o amor. E eu creio que é aí que está o êxito realmente escondido do manejo da emoção. Porque quando eu vou manejando minha emoção, quando eu aprendo o que é, la entendo. Ok? Depois vou e experimento essa emoção de uma forma positiva. Eu la transformo a ira e a tristeza em algo positivo, em algo bueno, em algo realmente gratificante. E me conecto com Deus e tomo esse poder de Deus, toda essa energia de Deus. O que vai passar? Eu vou a conquistar lo mais difícil de todo, que é a mim mesmo, que é o que passa comigo mesmo. Olha, é muito mais fácil controlar a outra pessoa que controlar a uno mesmo. É muito mais sencillo hacer incluso a outra pessoa feliz que hacer a uno mesmo feliz. Oye, é incrível como aqui adentro é que é o verdadeiro campo de batalha.
Quando eu falava do Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita narra uma grande batalha entre dois grandes exércitos. Um apoiado por Deus e o outro, pues, são pessoas malas, mas há gente boa aí também, todo mesclado. Isso está aqui adentro de nós. O campo de batalha é aqui adentro. Então, quando eu logro manejar, administrar positivamente essas emoções, uau, não há nada, não há logros, não há problemas que eu não pueda superar, não há logros que não pueda lograr, não há nada que me vai impedir, porque logrei ser vitorioso no campo de batalha mais difícil que há, que é o mío, que é algo que passa dentro de meu próprio ser, dentro de meu próprio coração. Por isso que a história do Gita é muito bonita. A batalha já estava lista, já estavam todos para começar. De um lado estava um exército, do outro lado estava o outro exército. Todos estavam listos para começar, quando o exército onde estava Deus apoiando, o comandante desse exército titubeou. Não quis lutar. E Deus então teve que convencê-lo a lutar. Esse é o Gita. O Gita são 18 capítulos, onde é um diálogo entre Deus e esse personagem, tratando de fazê-lo entender que, mano, te toca lutar. Não há nada que fazer. Não há nada que fazer. Essa é a realidade. Ora, é absurdo pensar que Deus ensinaria a alguém a lutar. É absurdo pensar que Deus apoiaria a alguém em sua luta. Pero, no sentido metafórico, sim. Temos que lutar contra essa negatividade que está dentro de nós outros. Porque se eu não trabalho em essas emoções, se eu não as manejo positivamente, elas vão sair. E podes que perdas algo muito mais valioso, que é o tempo que vas a perder manejando-las. Podes perder tu melhor amigo, tu pareja, tu trabalho, tudo. Então, antes de perder isso, manejo mis emoções primeiro. Ok? Está bem? Bueno. Temos 5 minutos de perguntas, se querem. Tomás, diga que cerre um pouco as ventanas atrás, porque ahorita sim vamos a meditar e aí se a meditação baja a temperatura. Então, não, pide por fora, eles por fora abriram, então que por fora cierren também. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, alguna cosa? Hablen ahora o... Bueno, cuando yo sí asisto a un grupo espiritual, pero entonces entro como en una confusión, porque eso que usted nos dice es muy cierto, eso que uno ya como que lleva dentro, esa paz, esa tranquilidad, esto, ¿cierto? Entonces, si de pronto hay un conflicto familiar, uno no explota, a gritar esto, lo otro, mantiene uno la calma. Pero de pronto alguien observa y dice, no, usted se queda con eso adentro y eso le va a hacer daño, que porque uno no dijo, no gritó, no, pues eso. Entonces entro ahí en esa confusión si uno realmente en ese momento no sintió la ira contra ese ser. Pero entonces dice, no, está reprimiendo su emoción, se puede enfermar. Não, por isso eu dizia, reprimir é tonteria, ou seja, como podes reprimir uma emoção? A emoção vai sair em algum momento. Ou sai por la boca, ou sai com câncer acá em algum lado, não sei. Mas sai por algum lado. Não, nunca falei em repressão acá. O que falava é que primeiro tens que entender por que estás sentindo essa ira. Ou seja, por que estás enojada com tua família, por exemplo. Tens que compreender. Tienes que dialogar contigo mesmo. O sea, ¿para qué voy a...? O sea, no es lógico salir gritando con la gente si ni siquiera sabes por qué. Si ni siquiera sabes realmente para qué estás haciendo. Represión no es sano, no es bueno. Hablar y soltar el perro tampoco es bueno. Por isso entender, compreender. Tenho que fazer um pare. Ou seja, antes de gritar... Há uma historieta na Índia, não sugiro que hagan isso, pero
Aí na Índia, como eu falava das famílias extendidas, ¿no? Vocês podem imaginar todos os problemas que tem allá. Bueno, entonces havia um homem que estava desesperado, porque sua mamá e sua esposa peleavam 24 horas por dia. Então foi a seu guru perguntar, que hago aqui para resolver isso? Então, o guru dijo que, bueno, llévate essas cuentas. Sabe o que é uma cuenta de um rosário? Então, quando elas comecem a pelear, vai e mete a cuenta na boca delas duas. E ele começou a fazer isso. Então, claro, com a cuenta na boca, você nem se entende. Então, com o tempo, elas pararam de pelear cada vez menos. Então, essa foi uma solução. Então, o que necessitas fazer é poner uma cuenta 1 minuto. Sabe se contar hasta 10, que a vezes a gente diz? Bueno, cuenta hasta 10. Pode contar hasta 10 no estilo americano. Sabe qual é o estilo americano? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. Ou seja, é mais largo. Então, cuenta hasta 10. E mientras vas contando hasta 10, pergunta-te, ¿por que realmente estou enojado? Ou seja, qual é a razão? Essa pessoa me hizo daño. ¿É por isso realmente que estou enojado? Sim. Bueno, então como posso falar-lhe que isso me hizo daño? ¿De que maneira posso dizer-lhe me estás haciendo daño? O sea, tampoco es ser bobo, pero es ser parar en ese momento, poner esa cuenta en la boca, no hablar en ese momento, quedar quieto, y más bien reflexionar, entender. Después de entender, o antes incluso, en tu práctica espiritual, tomar eso que necesitas, esa fuerza, esa vitalidad. Mira, muchas veces el enojo es debilidad normalmente. Es porque la persona se siente amenazada, es el perro. Solo sueltas el perro porque estás amenazado. Tú te sientes amenazado, listo. ¿Cómo no te haces amenazado? Si eres muy fuerte, no vas a sentir amenaza. Entonces, más bien fortalécete internamente. Y toma de Dios lo que necesite. ¿Ok? Otra pregunta, y ahí hacemos la práctica de meditación, porque tenemos un regalito para ustedes antes que se vayan. Si no, todos se van, ahí atrás del primero. ¿Cuál es su definición de compasión? Compasión significa, que es algo que estoy trabajando ahora en eso, significa entender el estado de la otra persona, comprender lo que ella necesita de mí, encontrar medios para ayudarla, para entregar a esa persona. Es parecido con misericordia. Misericordia es entender lo que la otra persona necesita y entregarle. La compasión, yo entiendo lo que la otra persona necesita, entiendo lo que ella quiere de mí, y ahí voy a ver cómo entrego. Es un poco más estratégico, un poquito más de sentimiento. Entonces, por ejemplo, si alguien está pasando por una situación negativa o mala, si hay otra persona que está triste, si hay otra persona que está enojada, si hay una persona que está, por ejemplo, con celos, ¿ya? Tú puedes sentir compasión en el sentido de entender, bueno, esa persona está pasando por esa etapa. ¿Qué necesita ella de mí? Tal vez ella necesite que yo reconozca lo que ella tiene de bueno. Uy, mira, tú tienes eso bueno, es excelente, eso que haces es muy bueno y tal. Entonces déjame hacerlo, déjame hablar eso, déjame conversar con eso. ¿Ok? Que la última y ya vamos a meditar, vamos... por favor, es con respecto al programa de radio donde estuvo presente hace 2 días. Habló del cambio y habló de la transformación. Y habló de que la transformación, el cambio tenía 4 etapas. ¿Quiere por favor indicar cuáles son esas 4 etapas? El cambio pasa por, primero, transición. Por ejemplo, tú cambiaste de ropa, eso es una transición, es un cambio que no duele. ¿Ya? Te peinaste, fácil. O sea, cambiaste tu pelo. O sea, cambio es una palabra normal, usamos, me voy a cambiar, o sea, listo. Es algo muy sencillo. A eso yo llamo transición, es una transición, paso de aquí para allá, listo. Es como entrar en Transmilenio, paras en una estación, tomas el otro. Claro. Segundo, está la crisis, que nos encanta, ¿cierto?
¿Qué es la crisis? Es una situación donde esa transición tomó formas inesperadas. El tema del petróleo, ¿no? Todos estaban felices, descubrió más petróleo, los petroleros estaban felices, mucha plata entrando. En Malasia construyeron una ciudad entera, solo para cuidar de su parte administrativa. Edificios gigantescos y tal. Cayó el petróleo. Y no va a subir, olvídalo, no va a subir. Entonces uno dice, wow, ¿y ahora qué? La crisis es lo inesperado, es lo que te derrumba tus expectativas, tus cosas. Tú no estabas preparado para eso. Pero es mejor que el caos. Porque el caos es inesperado y es imprevisible y ni siquiera tienes idea qué va a pasar acá. Caos es un viernes 30, 6 de la tarde, lluvia. ¿Sabe qué significa? Y tú aquí en la 92 con 15 manejando un carro. Eso es caos. No sabes qué va a pasar. ¿Qué hora sales? ¿Qué hora tal? Fue el World Trade Center, por ejemplo, fue un ejemplo de caos. Fue el evento histórico tal vez más importante en términos de lo que era, y fue el peor cubierto por los medios, por ejemplo. Nunca vi peor desempeño fue de ellos, porque era caos. El caos no tiene lógica, no hay claridad. Y el cuarto estado, que es la transformación, es el estado final. O sea, cuando tú entras en crisis, la vida te está indicando que tú estás yendo a una transformación más seria. La sabiduría humana sería, la sabiduría divina, digamos, o universal, sería que te dejaras llevar por la crisis un poquito y la manejaras desde un tema espiritual, pero no huyeras de la crisis. La experimentaras como parte del proceso. Después de la crisis viene caos, que normalmente se supone que es poquito. Y ese caos es la antesala de que haya transformación, o sea, de que tú seas una nueva persona. Por lo tanto, no es malo. Todos queremos ser nuevas personas. Entonces, la crisis es buena, el caos también es bueno. ¿Ok? Bueno, vamos a meditar entonces, porque si no se me van todos. Antes de la meditación, ahorita van a hacer anuncios y todo, pero sí quiero indicarles una cosa. El día 13 viene una persona súper especial. Es una de nuestras profesoras más antiguas de la India. Ella vive en nuestra sede, es una yogini de más de 50 años de práctica, una persona súper querida. Y ella va a estar desde el 13 de agosto y por lo tanto vamos a tener programas con ella para que estén atentos y ayúdenos a invitar a otras personas también. ¿Okay? Entonces es muy importante. Y ahí comienza nuestra temporada de visitantes. Vamos a también tener a Caroline Ward, es una australiana que vive en Santiago de Chile. Ella va a estar con nosotros también. Vamos a tener también al Dr. Prashant, que es un médico homeopata y es también bien fantástico. Y Ken O'Donnell, no sé si vamos a tener un programa con él, vamos a tener un retiro con él.